Bem, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes mencionados no Congresso Brasileiro de Psiquiatria a respeito da depressão e do transtorno bipolar inicialmente. O primeiro deles é que esses transtornos, embora considerados transtornos de humor, na verdade, são transtornos graves e heterogêneos, multicausais, e têm uma etiopatogenia, ou seja, um mecanismo de instalação da doença muito complexo, envolvendo fatores genéticos, ambientais, neurobiológicos, neuroestruturais, atividade inflamatória presente também no cérebro, concorrendo para um grupo de sintomas que acaba sendo muito heterogêneo também. Além disso, deixaram de ser simplesmente transtornos que afetam o humor, para se tornarem doenças graves de consequências degenerativas sobre o sistema nervoso central, requerendo um tratamento incisivo para prevenir danos futuros. Alertou-se também que o fato de um episódio maníaco ou depressivo que não foi adequadamente tratado ou foi negligenciado pode favorecer o aparecimento de novos episódios. E quanto maior o número de episódios, mais risco para novos episódios. Episódios com maior gravidade, mais duradouros, com mais repercussão anatômica, levando a uma cascata de disfunções globais. Sem contar que a cada novo episódio haverá maior dificuldade na resposta aos antidepressivos. Quando nós utilizamos uma medicação antidepressiva no primeiro episódio depressivo, é muito importante selecionar essa medicação da forma mais cuidadosa possível, porque a substituição para outros antidepressivos de classes diferentes, uma vez que não houve resposta com o primeiro medicamento, implicará gradativamente, e isso não é uma questão que vai ocorrer em todos os pacientes, é claro, mas ocorrerá uma menor resposta aos antidepressivos posteriormente empregados. Depressão e transtorno bipolar são doenças precursoras de quadros demenciais e déficits cognitivos a longo prazo. Isso já está provado. E isso se dá pelas alterações inflamatórias que se instalaram no decorrer da doença e com consequentes mudanças na estrutura cerebral e na neuroplasticidade. A depressão também é uma doença recorrente, já se sabe, isto é, com grande chance de haver um segundo episódio. E havendo um segundo episódio, abertura para novos episódios posteriores, sobretudo se o paciente não é corretamente tratado. Além disso, o risco de suicídio no transtorno bipolar chega a uma margem de 30 vezes superior à população geral. E na depressão unipolar, o risco de suicídio é até 15 vezes maior que a população geral. Isso significa que um programa de intervenção voltado para o rastreamento do suicídio nesses pacientes é vital. E muitos profissionais esquecem de abordar essa questão, investigando atentamente o risco para suicídio. Foi mencionado com muita ênfase o fato de que o suicídio ainda é permeado de grande estigma, como sendo uma consequência de pessoas fracas, quando em verdade ele representa o clímax do sofrimento. 96% das pessoas que praticam o suicídio são portadoras de um transtorno mental e muitos deles nem sequer conhecidos ou percebidos. Um outro aspecto importante foi a discussão a respeito de velhos psicofármacos que são utilizados como medicamentos ainda altamente eficazes em transtornos mentais, mas que representam um tabu na prescrição, como, por exemplo, o carbonato de lítio. Muitos profissionais têm receio de prescrever o carbonato de lítio em função dos efeitos colaterais e do risco de toxicidade.
Entretanto, foi muito debatido o fato de que o carbonato de lítio, embora seja uma medicação muito antiga, é ainda um fármaco de primeira linha para o tratamento de episódios maníacos e hipomaníacos. Ele também é efetivo na depressão bipolar e previne novos episódios de humor, tanto maníacos quanto depressivos, o que demonstra a sua eficácia no tratamento do transtorno bipolar e na prevenção de novos episódios de humor. Na depressão unipolar, ele também tem um efeito muito importante. Foi observado que o lítio provou ser eficaz na prevenção de novos episódios depressivos unipolares, embora ele não seja um fármaco rotineiramente empregado de forma isolada na depressão unipolar. O lítio é o único medicamento comprovadamente eficaz na prevenção do suicídio, chegando a uma margem de 87% de redução no risco de suicídio. Muitos pacientes que têm alto risco de suicídio não têm acesso a essa medicação, que pode mudar esse panorama tão grave. É lógico que ele não está indicado para todo o tipo de pacientes. Entretanto, vale considerar a sua prescrição em casos bem selecionados, principalmente naqueles onde o risco de suicídio é exuberante, é marcante. Outro dado interessante é que existem estudos mostrando que o lítio é uma medicação preventiva da demência, do surgimento da demência. Esses estudos mostram que existem baixas taxas de demência quando há associação com o carbonato de lítio. Portanto, esses itens importantes que nós colocamos aqui são pontos marcantes debatidos aqui no Congresso, dentre muitos outros. Mas eu trouxe tópicos aqui dentro do foco da depressão e do transtorno afetivo bipolar, para que você tome conhecimento, sobretudo, de que essas doenças não são simplesmente doenças do humor, são doenças graves, que trazem repercussões severas a longo prazo, que podem ter um impacto maciço na neuroprogressão, levando inclusive a quadros demenciais no futuro, em pessoas predispostas, não em todos os pacientes, mas em pessoas predispostas, e que, portanto, o tratamento correto farmacológico não pode deixar de ser empregado. Tome sua medicação de forma correta. Busque um profissional que atenda você de forma qualificada e que prescreva de forma correta, bem orientada, as medicações de que você necessita. E você, por sua vez, não abandone o tratamento. Utilize as medicações conforme indicadas e conforme a prescrição. Então, eu trago esse primeiro highlight aqui. Posteriormente, apresentarei outros mais. Então, um grande abraço e até breve.